Kojin não é japonês, é russo, por mais que pareça japonês. Ninguém lembra que tem Lenin, Stalin, Kojin, né? Todo mundo acha que é Off, Sharapova, essas coisas, mas tem também outros tipos de sobrenome. Apesar de parecer Kojin, Kojin. Ali minha família toda é Kojin, porque eu sou por parte de mãe. E queria dizer que é um prazer para mim estar aqui com vocês. É uma oportunidade assim que a gente agradece muito quando tem, ainda mais com igrejas queridas. Ano passado eu frequentei aqui, enquanto coube no meu bolso pagar a ida e volta no pedágio. Aí depois apertou um pouco, a neném nasceu, aí a gente não conseguiu mais vir. Mas a gente estava até frequentando, como que chama? Grupo PGV. E estava sendo muito legal. O Laci é um amigo, é um professor, bem carrasco. Então, assim, se alguém pensa em ir para o seminário, estude, porque o Laci aperta mesmo. Mas, graças a Deus, é um ótimo professor também. E não falo isso como demagogia. Eu trouxe uma mensagem aqui para vocês hoje, que tocou muito ao meu coração, quando eu estudava esse texto. Esse é um texto que, um parêntese, eu já deveria estar terminando minha exegese, mas eu ainda nem comecei. Então, esse é um texto que eu cogito para a exegese, é um texto que eu acho lindíssimo, que eu acho muito bem aplicado, e é o texto de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Nós não leremos ele ainda, eu quero fazer uma breve introdução antes, começando perguntando: alguma vez alguém já comentou ou perguntou sobre seu estilo de vida? Você já foi confrontado ou elogiado pela vida diferente que você tem das pessoas que não fazem parte da igreja? Alguém já lhe perguntou por que você vive dessa maneira diferenciada? Você já foi ponto de conversa? Ah, fulano não fala palavrão no colégio, né? Isso era algo que pegava bastante entre os meus amigos. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a viver uma vida diferenciada, que não leva as coisas de acordo com a maré da cultura, mas que exalta e proclama o amor de Cristo. A gente não segue ideologias modernas. Nós temos o entendimento que existe um Deus Criador que rege toda a história e que nos convida a termos uma obediência e amor a Ele. Tudo bem, mas vocês já pararam para pensar a razão dos discípulos de Cristo serem chamados para um estilo de vida diferente? O apóstolo Paulo escreveu essa carta que a gente vai ler ao seu jovem discípulo Tito, que pastoreava a igreja na ilha de Creta. Essa carta, em dado momento, trata acerca dessa razão do estilo de vida diferenciado. E eu proponho que a gente estude então aqui, junto com Paulo e Tito, a razão. Agora sim, Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Eu lerei na versão NVI, mas você pode ficar à vontade para ler e acompanhar, ler em casa também na versão que vocês preferirem. Tito 2, 11 a 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Ao longo dessa carta de Paulo ao seu discípulo Tito, Paulo tenta ensinar e exortar esse jovem discípulo para que ele constitua líderes na fé naquela igreja. Era o padrão de Paulo, por onde ele passava, ou por onde os discípulos dele passavam, não ficar lá tanto tempo, não, vou ficar aqui 10 anos cuidando dessa igreja. Mas eles levantavam lideranças, que nós chamamos de presbíteros hoje em dia, né? E partiam para uma nova igreja. E Paulo está instruindo Tito como fazer isso na ilha de Creta. Na ilha de Creta, como a gente vê, Tito tinha alguma dificuldade por ser jovem. Então Paulo fala, acerca dos homens mais velhos, faça isso, das mulheres, faça aquilo, das moças, faça aquilo outro, dos jovens, dos escravos, de tal forma que os discípulos de Cristo vivessem uma vida diferenciada, com relacionamentos sociais diferentes, relacionamentos familiares diferentes. E estou falando aqui de Ilha de Creta, mas talvez você conheça a Ilha de Creta pelo mito do Minotauro, que é derrotado por Teseu, tem um labirinto do Minotauro e tudo mais. Mas a Ilha de Creta não era conhecida somente por causa do mito do
do mito do Minotauro, e do labirinto. A ilha de Creta era muito famosa no mundo antigo, e não era por algo bom. A ilha de Creta era considerada decadente moralmente. O estilo de vida que se levava em Creta era repudiado mesmo entre os não cristãos, entre os gregos. Isso chega a tal ponto que nessa carta que Paulo escreve a Tito, Paulo cita um filósofo chamado Epimênides de Knossos, que viveu cerca de 500 anos antes deles, e que já dizia acerca dos cretenses, que era um povo de estilo de vida levado por mentiras, brutalidade, maldade, preguiça e glutonaria. Um historiador antigo escreveu que era praticamente impossível encontrar uma conduta pessoal mais traiçoeira ou uma política pública mais injusta do que em Creta. Mentira, brutalidade, maldade, preguiça, glutonaria. Será que essas coisas existiram apenas na ilha de Creta? Ou é algo que a gente tem até hoje? É algo que a nossa sociedade leva até hoje? Muitas vezes nós somos levados a mentir para que tenhamos um benefício, uma redução no imposto de renda, ou alguém que tem um esquema que te obriga a emitir uma informação aqui e ali para você conseguir algo mais barato, ou então daquele jeito na sua multa. Muitas vezes nós não agimos com brutalidade. Quanto ódio não é propagado nas redes sociais, principalmente no Twitter, quanto você não vê comentários maldosos, julgadores, até cruéis, de pessoas alheias que você nem conhece, criticando outras pessoas alheias. Nós tratamos os outros com brutalidade, tanto conhecidos quanto desconhecidos. Só ver a ferocidade que muita gente demonstra no trânsito. Quantas brigas, quantas discussões e até mortes. Nós também não temos um aspecto de maldade no falar, no pensar e no agir. Muitas vezes, desejamos o mal para o outro porque ele está num momento de vida melhor que o nosso. Muitas vezes, a gente quer desmerecer o que a pessoa batalhou para conseguir e fica falando mal dessa pessoa por trás, porque a gente está com inveja, porque a gente está pensando que o nosso coração está com maldade acerca dessa pessoa. Também não vivemos uma lei do mínimo esforço. Pensamos, se eu fizer isso com o mínimo esforço possível, eu vou fazer isso. Se eu conseguir poupar o máximo de energia para fazer essa tarefa, vou poupar, mesmo se a tarefa fique mal feita, mesmo se isso não seja levado a um padrão de excelência. E nós estamos sempre com fome, sempre com desejo, sempre insaciados, seja de comida, seja de bebida, seja de roupa, seja de carro, seja de dinheiro, seja de sucesso. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me vejo levando um estilo de vida cretense. Talvez não nessa intensidade apontada, como nunca se viu algo pior, mas eu flerto com várias coisas que demonstram esse estilo de vida também. Eu sou tentado a mentir muitas vezes, tenho pensamentos maldosos e cruéis de pessoas que às vezes eu nem conheço, ou que eu conheço, que é pior ainda, e tenho preguiça de fazer alguns trabalhos, de estudar para a prova do LACI. Então você vai vivendo do mínimo esforço, tentando levar a vidinha do jeito que dá. Então, se a gente leva isso na nossa vida, não era só em Creta, como a gente vai buscar uma transformação real e verdadeira nas nossas vidas? Como a gente vai desenvolver um estilo de vida que seja diferenciado dessa cultura geral e que seja voltado para Deus? O grande ponto para uma transformação real é que, se nós não entendemos o porquê de viver esse novo estilo de vida, as instruções dadas não passam de religiosismo, de moralismo religioso. Portanto, eu gostaria de trabalhar com vocês 5 pontos que o estilo de vida da graça trabalha em nossa vida e em nosso coração. Primeira coisa que aprendemos com o texto de Tito 2, de 11 a 15, é que o estilo de vida da graça ressignifica o momento presente. Para uma verdadeira transformação, como eu estava dizendo, é necessário que as coisas sejam ressignificadas. Pois de nada adianta a gente querer mudar nossas vidas se a gente não tiver um porquê. Se não houver uma crença, uma motivação real por detrás da tentativa de mudança, nós logo desanimamos, desistimos, vamos tendo preguiça e não nos transformamos. Pode ser que a dieta dure uma semana, um mês, mas aí começa a vontade de comer um doce, comer uma pizza. Então, se você não tiver aquela motivação, não, eu preciso disso por causa disso, você acaba abrindo mão.
Quem nunca se inscreveu numa academia em janeiro e em março já não estava indo? Né? Então a gente precisa dessa motivação que seja intrínseca, que seja algo real. E para isso acontecer, precisa de uma ressignificação das coisas. Então Paulo começa esse argumento com Tito, sintetizando a razão da mudança do estilo de vida. O versículo 11 trata que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A grande razão da mudança do estilo de vida cristão, para um estilo de vida cristão, é que a graça de Deus se manifestou. O amor e a misericórdia de Deus transcendem a criação, vem ao mundo em um homem, e esse homem é a manifestação salvadora da graça. Não é uma mera imagem, não é mero vislumbre, não é algo que aconteceu no passado. Não, é uma pessoa que é atuante na criação, salvando a todos, seja judeu, seja grego, seja cretense, seja bárbaro, seja gentil, até corintiano e flamenguista tem quem seja salvo. Santo não precisa falar, né? Santos já são santos. E essa manifestação salvadora é Jesus, aquele que veio nos reconciliar com Deus, apesar de nós não merecemos. Jesus é a encarnação da graça de Deus, o próprio Deus vindo pagar o preço da nossa rebelião, morrendo em nosso lugar, para nos justificar e ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar esperança. Jesus é o ponto de partida para nós transformarmos o nosso estilo de vida. Não porque nós precisamos mudar para ser aceitos por Ele, mas porque nós já fomos aceitos e amados, nós podemos mudar. Não vivemos para ser amados por Jesus, vivemos porque já fomos amados de Jesus. Isso é muito importante entender, senão isso vira religião. Se você não entender que nós já vivemos, nós desejamos mudar porque Jesus já nos ama, você vai viver em busca de um amor que você já tem. E quando as coisas não acontecerem do jeito que você espera, você vai perguntar, por que Deus? Eu dou o dízimo, eu sirvo nas crianças, minha família inteira vai na igreja, a gente ora. Mas a verdade é que essas coisas não compram o favor de Deus. Essas coisas são pedidas por Deus como resposta ao amor que já foi oferecido. Jesus traz então a ressignificação para a nossa vida presente. Agora nós vivemos a partir de um motivo, de um porquê, de uma razão. Nas palavras de Paulo a Tito, a graça de Deus manifestada. E em Jesus, em sua vida, morte e ressurreição, nos ensina como deve ser esse novo estilo de vida. Paulo diz que a graça nos ensina, no versículo 12, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Esse ensinar da graça, esse verbo grego que traz aí, é um processo de ensinar, não é algo pontual, você teve uma aula ali e aprendeu, mas é algo que vai demandando um tempo de relacionamento, que você vai aprendendo por ver a pessoa fazendo, por imitar o que a pessoa está fazendo. Como um pai, por exemplo, ensina seu filho a lavar a mão. O seu filho precisa ver você lavando a mão, filho, você precisa lavar a mão, pelo menos ali tantos segundos, você tem que esfregar as pontas dos dedos também. Depois do Covid, espero que todo mundo tenha aprendido a lavar a mão certinho. Eu só aprendi no Covid, com quase 30 anos de idade, que tem que esfregar assim a ponta do dedo, vim. Então esse ensinar da graça, nesse verbo que Paulo está trazendo, é esse processo. É algo que vem através do exemplo, é algo que emana de dentro para fora. A graça nos leva a pensar em Jesus e em seu estilo de vida e nos convida a refletir esse estilo em nossas vidas. Dessa forma, nós somos ensinados a deixar de lado a impiedade e as paixões mundanas e vivermos de maneira sensata, justa e piedosa. Paulo cita aqui 3 coisas que esse estilo de vida da graça se transforma em algo diferente do que a cultura. Seja aqui, seja em Creta. Convido vocês a continuarem comigo, vendo essas 3 razões, que são os pontos 2º, 3º e 4º. O segundo ponto, então, o primeiro ponto, lembrando, é que o estilo de vida da graça é que Jesus ressignifica todas as coisas. O segundo ponto, então, que Paulo desenvolve, é que o estilo de vida da graça ressignifica todas as coisas, nos levando à piedade. No versículo 12, ele trata impiedade e piedade. A impiedade trata sobre uma postura de reverência a Deus, é desprezar Deus, é viver sem amor a Ele, ou as suas coisas, ou suas ações. A graça nos ensina que nós devemos amar a Deus, temos temor a Deus, reverenciá-lo,
respeitá-lo, tal qual Jesus fez. Impiedade e piedade são palavras que não cabem muito mais no nosso vocabulário, mas tem a ver com isso, com o respeito que eu trato das coisas sagradas, com o respeito que eu trato acerca das coisas que Deus faz. E nós, se nós pararmos para refletir um pouco, nós não agimos naturalmente de forma piedosa. Naturalmente a gente vai criando um relacionamento, vai criando descaso, você vai tratando de qualquer jeito, e nós somos instruídos, então, por Jesus, de uma forma natural e exemplificada, como um pai ensina seu filho a lavar as mãos, a levarmos essa vida que tenha por estilo o relacionamento com Deus. Porque foi Ele que nos salvou na nossa rebelião e nos convidou à vida. O estilo de vida da graça nos ensina a valorizar o nosso relacionamento com Deus. Entender que Ele se faz presente em todos os momentos de nossas vidas. Não é só de domingo aqui na igreja, enquanto vocês estão cantando e ouvindo a palavra de Deus. Deus se faz presente onde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos, Ele está lá conosco fazendo. Nós fazemos por Ele e para Ele todas as coisas. Desde um cozinhar, desde o lazer, do descansar, até estudar a Bíblia, até exercer sua profissão. Tudo é por Deus e para Deus. Porque a consciência da salvação deve transformar nossas atitudes, nossos hábitos, nossa rotina, de tal forma que todas as áreas de nossa vida, sair com os amigos, o namoro ou o casamento, o trabalho, os estudos, o serviço na igreja, o passear com o cachorro, o descanso, o ir ao cinema, tudo isso seja transformado, seja ressignificado por uma significância piedosa, na qual a gente reverencia a Deus em tudo que a gente faz. O estilo de vida da graça nos leva então à piedade, porque nós vivemos de uma maneira que a gente demonstra nossa reverência a Deus em todas as coisas. O que nos chama a segunda razão que Paulo cita, o nosso terceiro ponto. O estilo de vida da graça ressignifica o presente, nos chamando à sensatez. Outra tradução possível para essa palavra sensatez é autocontrole. Então é de uma maneira moderada, autocontrolada, na qual você não se exalta, na qual você não se deixa levar. Então, voltando para o texto, no versículo 12, quanto a renunciar às paixões mundanas, se trata de entender que há um espaço para paixões em nossas vidas, mas que devemos aprender a dar mais importância para o que é prioridade para Deus. Paulo não fala para a gente renunciar às paixões e vivemos de forma apática, sem graça, sem brilho, sem desejo. O que Paulo fala é que nós devemos renunciar às paixões mundanas. Isso quer dizer que o quê? Que nós precisamos aprender a reordenar nossas prioridades, nossos afetos, nossos desejos, nossos amores. Somos instruídos por Deus, através de Paulo, a viver de uma maneira sensata. Isto é, aprendemos a controlar nossos desejos de tal forma que nós não sejamos mais conduzidos por eles, pois eles buscarão a satisfação em coisas erradas ou até em pessoas erradas. Se você leva um estilo de vida que é puramente envolvido e mexido e motivado pelo desejo, as outras coisas não vão ter valor para você. Uma pessoa vai ser um objeto, vai ser um meio de eu conseguir algo, vai ser uma pessoa que eu piso no trabalho para conseguir uma promoção. Minha família não vai ter valor para mim, porque eles só servem para satisfazer o meu desejo, e quando minha mulher não satisfaz meu desejo, eu me divorcio dela. Percebam que se a gente vive de maneira desordenada, com paixões mundanas, nós somos levados ao pior que nós podemos oferecer. Mas, quantas vezes coisas boas não acabam se tornando o nosso desejo máximo? Como ter uma família, por exemplo, a tal ponto que a pessoa se aceite casar com qualquer um. Ou então ter um ministério bem-sucedido, ou um emprego bem-sucedido, que te obriga a mentir, que te obrigue a fazer coisas como sonegar imposto, passar outro para trás. Ou mesmo uma vida tranquila, o desejo de uma vida tranquila, de tal forma que não vou medir esforços para isso. Mas, se algo bom pode se tornar um ídolo, um desejo que nos motiva, não vou nem falar das coisas ruins, que isso vocês já conseguem pensar, né? Tem a tríade que a gente brinca, que tem um autor que fala, é o dinheiro, o sexo e o poder. Normalmente está envolvido com uma dessas três coisas. Então, reparem que o estilo de vida da graça ressignifica todas as coisas em Cristo Jesus, nos chama a um relacionamento piedoso com Deus, de reverência a Deus,
e também nos convida ao autocontrole de uma vida com os desejos ordenados. Ao levarmos um estilo de vida em que a graça seja central em nossas vidas, nós amaremos a Deus piedosamente e aprenderemos a viver de maneira autocontrolada. O que nos leva ao nosso quarto ponto. O estilo de vida da graça ressignifica o presente porque produz justiça. Jesus, em certo momento, disse que os 2 maiores mandamentos são o amor de Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos não são apenas uma mudança visível, ao nível de cumprimentar, não, assim, não sei o que, beleza, não, e virar as costas e sair com o coração amargurado. Mas são mudanças de como a gente vê e enxerga as outras pessoas. São mudanças do que eu escolho valorizar, do que eu escolho praticar. Mas também são mudanças que eu desejo ver na sociedade. Isso é muito esquecido quando a gente lê o Novo Testamento. No Antigo Testamento, justiça normalmente tem a ver com fazer o bem para o oprimido, o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão. E o estilo de vida da graça ressignifica o presente, nos levando à piedade, sim, ou seja, a um relacionamento bom com Deus. Nos chamando ao autocontrole de uma vida moderada, sensata e prudente, de tal forma que isso produza justiça. Vejam, viver sob influência e ensino da graça é levar a um estilo de vida em que a justiça é trazida de 2 formas. A primeira, uma vida correta perante Deus. Tem a ver com aquele negócio de justificação, de Jesus ter nos tornado justos perante o Pai, de fazermos aquilo que nós não devemos mais nada para o pecado. Mas também tem a ver com levar as bênçãos de Deus aos demais. Amar ao próximo como a si mesmo é desejar ao próximo o melhor de tudo. E o melhor que nós podemos receber é Cristo Jesus. Realizando não apenas pregações, mas justiça social. Nós podemos lembrar dessas 2 razões se a gente pensar que existe um relacionamento vertical com Deus e um relacionamento horizontal com o próximo. Com Deus, nós nos relacionamos com Ele, recebendo da graça, do perdão, da motivação, e com o próximo, nós tentamos levar essa graça, esse perdão, essa motivação para todas as pessoas. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora, não deve ser algo privado em nossas vidas. Não deve ser algo que eu só faço no domingo de manhã. Às vezes no sábado à noite, se eu venho no encontro, na festa caipira. Mas deve ser algo central em nossa vida. Ou seja, tudo que nós fizermos deve ser orientado e influenciado pela graça. Isso inclui o jeito que nós nos relacionamos com as outras pessoas. A integridade, quando você leva o estilo da graça por completo, é trazer a crença de que existe uma grande história que Deus está trabalhando, Deus criou todas as coisas e que há um final. E que essa grande história, nós podemos participar dela, nós participamos dela, quer a gente saiba, quer não. E trazer isso para a vida pública. Pensem comigo, um estilo de vida da graça não é algo privado que não transforma a sociedade, ou que não se expande para além de nós. Mas é um estilo de vida que muda toda a sociedade, até mesmo aqueles que não foram alcançados para a salvação, pois o amor de Deus em nós tem que transbordar através de nossas atitudes e gerar graça para os outros. O chamado à igreja de Creta, liderada por Tito, não era apenas um chamado a um novo estilo de vida de uma sociedade secreta em meio àquela ilha. Era um estilo de vida influenciador que levaria a graça a todos os habitantes daquele lugar. Então, que a gente não seja omisso nos nossos compromissos sociais. Como cristãos, nós temos o chamado de Deus para sermos agentes dele na história. Ele nos capacita para que nós realizemos a missão de anunciar o seu amor. E nós podemos anunciar o seu amor de diversas formas. Esse chamado para anunciar o amor de Deus não é algo exclusivo do pastor ou da liderança, mas para todos os cristãos. A sociedade não precisa de advogados, professores, médicos, vendedores cristãos. A sociedade precisa de mais cristãos que anunciem o amor de Deus através da advocacia, do ensinar, do cuidar das pessoas. Reparem, você não é um advogado que professa a fé cristã. Você é um crente, um filho de Deus, alguém que leva o estilo de vida da graça e exerce aquela profissão para trazer o bem comum, para trazer a graça às demais pessoas. E nós não sabemos quem que é o povo de Deus.
Tem muita gente por aí que ainda não ouviu do Evangelho, ou ainda não se rendeu ao Evangelho, mas que é povo de Deus. Então, a gente tem que fazer o possível para trazer essa graça a nível social. Um teólogo do passado disse que, para os que são salvos, para os eleitos, para a família de Deus, esta presente vida é o pior do que eles experimentarão. Agora, para os que são reprovados, que negam a Jesus, que vivem uma vida distante de Deus, essa vida é a melhor coisa que eles vão receber. Então, que a gente viva para trazer o melhor, para que eles possam experimentar o melhor nessa vida, porque é tudo que eles têm. Dessa forma, o estilo de vida ressignifica o presente, pois nos leva à piedade, nos chama ao autocontrole e produz justiça. Mas, beleza, Henrique, você está falando aí um monte de coisas que a gente tem que fazer, que a gente deve fazer. Eu mesmo já estou pensando, cara, eu não faço essas coisas, meu Deus, estou ferrado. Será que eu tenho esse estilo de vida? Será que eu amo Jesus mesmo? Então, como a gente consegue viver esse estilo? Quanto mais eu, Henrique, quanto mais eu, Henrique, um pecador perdido do século 21, vou conseguir viver esse estilo de vida com as minhas próprias forças. A grande sacada é que não é pelas nossas forças que a gente vive esse estilo de vida piedoso, autocontrolado e que produz justiça. A grande sacada é que nós aguardamos a bendita esperança, versículos 13 e 14, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O nosso quinto e último ponto é que o fato que o estilo de vida da graça ser fundamentado em Jesus. Pensem comigo, sozinho, um homem comum nunca conseguiria chegar a Deus, pois a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é como se na nossa salvação, Jesus viesse e nos ajudasse a remar o barco. Não, você está remando, você já estava remando, só vou te dar uma forcinha. Não, nós estávamos afogados. Jesus nos tira da água e faz aquele procedimento lá de salva-vidas, que a gente volte a respirar. A nossa salvação não é uma ajuda que vem de Cristo, é uma salvação de pessoas mortas. Mas quando a gente tem a fé em Cristo, nós não estamos sozinhos para procurar essas mudanças. A gente não depende do nosso próprio esforço. Nós temos um auxiliador, alguém que nos fundamenta para que sejamos capazes de buscarmos essa transformação. Jesus nos prometeu que não nos deixaria órfãos quando Ele fosse embora, mas enviaria o Espírito de Deus para que fosse o selo de sua promessa e viver em nós, nos auxiliando na presente vida. Eu acredito que Jesus faz essa promessa do Espírito Santo porque Ele conhecia o nosso coração. Ele sabia que por mais que Ele tivesse vindo, morrido, ressuscitado, nós não seríamos capazes de levar um estilo de vida que reflete a graça de Deus. Então, Ele faz essa promessa, porque nós nascemos em um estado de rebeldia a Deus. Desde Adão e Eva, que comeram do fruto porque desejavam rebelar-se contra Deus, se tornando como deuses, a humanidade vem perpetuando esse pecado, esse estado de rebelião que leva à impiedade e às paixões mundanas. Eu e vocês, temos uma natureza pecadora. Nós, naturalmente, vivemos em desarmonia com Deus e suas ordens. Só vê minha filhinha de 1 ano de idade. Ela já briga. Eu sei que ela está me xingando pelo tom de voz, né, amor? Ela está berrando assim, com aquele olhar assim, que eu estou te xingando. Ela te bate com 1 aninho. O pecado está nela. Nós nascemos em pecado. Nossa natureza é pecadora, porque nós estamos nesse estado de rebelião contra Deus. E assim, é antinatural para nós vivermos o estilo de vida da graça. É algo difícil, se você quiser fazer com suas próprias forças. É algo pesaroso, é algo que vai te deixar exausto. Mas Jesus Cristo se entregou por nós,
a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Jesus é o Deus que se fez homem para cumprir aquilo que para a humanidade era impossível, retornar a Deus. Jesus nasce de uma virgem, engravidada pelo Espírito Santo, para não nascer nesse estado de rebelião que todos nós nascemos, mas para não nascer em pecado, mas ele se torna semelhante a nós. Jesus foi homem, 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. E por isso, ele viveu a vida dele sem pecar. Jesus levou uma vida perfeita, sem pecado, em obediência ao Pai, em amor ao Pai a todo momento, e nunca se rebelou. Jesus morreu, mas foi injustamente, porque ele não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte, então ele não merecia a morte. Então Jesus vence a morte e o pecado, morrendo em nosso lugar, e nos livrando de toda a maldade natural que nós temos, e nos purificando para um estilo de vida da graça, o estilo de vida do povo particular de Jesus, como nós cantamos agora há pouco. Porque ele vive que nós temos essa esperança, porque ele vive nós podemos crer no amanhã. Não é porque eu vou conseguir chegar no amanhã, não é porque eu tenho mérito, eu mereço chegar no amanhã, mas é porque ele vive. E ele fez tudo isso, e apesar de ter ido aos céus, ficar à direita de Deus Pai, ele envia o Espírito Santo. Mas ele faz a promessa de que ele voltará, em uma segunda gloriosa manifestação, que nos traz a esperança e a coragem para vivermos esse novo estilo de vida. Jesus também envia o Auxiliador, o Espírito Santo, que nos capacita, então, a vivermos menos como a nossa carne corrompida e mais como Ele, gradativamente, amando ao Pai, trabalhando em nossas vidas, buscando a piedade, buscando autocontrole, buscando produzir justiça. São essas obras que Paulo cita no final do versículo 14, que o povo de Deus deve dedicar: o matar a carne e o vivificar o Espírito, em todas as nossas ações, em tudo que a gente fizer. E reparem, não está a pericope inteira ali, né? Mas Paulo fala no versículo 11 de uma manifestação. A graça de Deus se manifestou. E depois, passa para mim, por favor. Mais uma. Ele fala de novo, a gloriosa manifestação. O que isso quer dizer? Que houve uma manifestação no passado, que é o Deus que se fez homem, que começou tudo isso que nós somos capacitados pelo Espírito a viver. Mas existe um final, uma gloriosa manifestação. E o fato de nós vivermos entre essas duas grandes e maravilhosas manifestações é que deve ressignificar o nosso presente. Isso vale tanto para os cretenses, que ouviram essa mensagem em primeiro lugar, quanto para nós, brasileiros do século 21, pois nós também estamos aguardando a segunda manifestação, assim como eles. Assim, nós não podemos viver nossas vidas de maneira que bem entendemos, ou Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ignorando tudo que já foi feito na primeira grande manifestação e tudo que há de vir na segunda grande manifestação. Nós precisamos entender a nossa vida a partir da grande história, a história da redenção, a história que existe além dessas grandes manifestações, mas que se resume nessas duas grandes manifestações, participando dela. Então, por fim, o estilo de vida da graça deve nos conduzir à missão de anunciarmos o Evangelho. Por ainda estarmos aquém da segunda grande manifestação, precisamos anunciar a primeira, o que já aconteceu, enquanto esperamos a segunda. Nós anunciamos tanto verbalmente, falando do Evangelho, como eu estou falando agora, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, mas também a gente comunica não verbalmente, que é aquela ideia de justiça social. O que a gente faz para com o outro comunica o seu amor por Deus. O jeito que você trata as pessoas, às vezes mais humilde que você, o bom dia que você dá para uma pessoa na rua que você não conhece, que todo mundo ignora, o tratar bem, o não maldizer seu chefe pelas costas, tudo isso comunica as duas grandes manifestações, comunica a graça e o amor de Deus. Portanto, como disse um santo do passado, tomem cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Existem pessoas que vão nascer e morrer sem tocar a Bíblia. Talvez o único evangelho que essa pessoa veja seja o seu testemunho. E isso não deve ser visto como um peso. Ai meu Deus, preciso mudar então. Mas como graça, Deus nos dá a possibilidade de participarmos, de anunciarmos o evangelho dele. Paulo deixa claro, por fim, no versículo 15, que é isso que ele deve ensinar aos cretenses. E que apesar da sua pouca idade, ele não deve ser desprezado, porque ele já traz
a grande mensagem, a grande história. Então ele deve agir com autoridade, exortando e repreendendo as pessoas, de tal forma que elas busquem essa vida piedosa, autocontrolada e que traga justiça. Que eles busquem o estilo de vida da graça. Assim, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de concluir lhes convidando a um novo estilo de vida. Um estilo de vida que reflete o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo. Um estilo de vida que é baseado na manifestação da graça salvadora e que aguarda com expectativa a manifestação maravilhosa da segunda vinda. E esse entendimento ressignifica o presente e nos leva a esse estilo de vida voltado para a piedade, para o autocontrole e que produz justiça. E que não termina em nós, não é uma obra para nós recebermos e ficarmos conosco, mas se espalha através de nossas ações, alcançando as pessoas. Vivamos então sob a perspectiva da grande história, que estamos entre essas duas grandes manifestações, a do amor de Deus e a da sua glória, e que, através da maravilhosa capacitação da graça de Deus, que nos salvou da rebeldia para si, de forma que sejamos um povo exclusivamente seu, nos leve a um novo estilo de vida, o estilo de vida da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Quem puder abaixar a cabeça, fechar os olhos, fazer uma oração comigo. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado porque o Senhor veio ao mundo em Cristo Jesus, na grande primeira manifestação. Muito obrigado porque o Senhor comunicou a nós o teu amor através do teu perdão, nos tirando do estado de rebeldia e nos levando à tua família, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama à transformação, mas não baseada no nosso mérito, no nosso esforço, porque isso nos oprimiria, Pai. Isso nos deixaria incapazes, isso ainda nos deixaria no pecado. Mas porque Jesus Cristo veio e cumpriu, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a transformarmos a nossa vida. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus. E que isso seja a razão do desejo da nossa mudança. Que a gente não busque o teu amor e a tua aprovação que a gente já tem. Que a gente viva porque nós já temos o seu amor em Cristo Jesus. E que isso ressignifique o nosso presente. E que isso faça com que nós vivamos no estilo de vida da graça de Deus. Amém, Senhor.